A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o professor da ESMEP, Raul Lopes de Araújo Neto. Ele é advogado e professor universitário, vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí, onde leciona as disciplinas Direito Tributário e Direito Previdenciário nos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito. É professor convidado dos cursos de pós-graduação em Direito da Escola Superior da Advocacia do Piauí e da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí. É graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e doutor em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui como áreas de pesquisa Direito Tributário Contemporâneo e Previdência Social. Desejo uma boa tarde para os telespectadores do programa Justiça às Suas Ordens. Registro a presença do nosso vice-diretor, doutor Tiago Aleluia, nosso secretário e do nosso entrevistado, o doutor Raul Lopes de Araújo Neto. Agradeço, portanto, em nome da escola, do desembargador Valério Chaves e do meu próprio, a sua simpática presença nesse programa para essa entrevista. Sobre a reforma da Previdência, doutor Raul Lopes, há duas correntes: a dos que reconhecem a sua desnecessidade e a daqueles que a entendem como urgente e imprescindível. Como se posiciona o ilustre entrevistado e de que argumentos lança mão para justificar a necessidade ou não dessa reforma? Quero inicialmente agradecer o convite, desembargador Edivaldo, desembargador Valério, ao doutor Tiago, aleluia, por vir aqui até a TV Assembleia no programa Justiça às Suas Ordens. É um prazer poder vir aqui debater assuntos de extrema relevância do tema atual, como é a Previdência Social. É inevitável hoje qualquer discussão, qualquer debate sobre Previdência que não se fale em reforma. A reforma é algo, como bem dito na questão, em duas correntes, os favoráveis e aqueles que não são favoráveis. Eu não chego nem a discutir se é ou não favorável. A reformar é necessário. O grau dessa reforma e os pontos que são discutidos é o que se pode dizer se concordo ou não com determinado ponto. Por que eu falo que é necessário? Por que reforma previdenciária é necessária e por que Previdência se é necessário reformar? O próprio artigo 193 da Constituição fala que a Seguridade Social, que é a estrutura que envolve a Previdência Social, deve respeitar o bem-estar e a justiça social. O bem-estar, dito pela Constituição, é algo transitivo, não é algo fixo, não é algo que se atinge e está paralisado no tempo, em seus objetivos. E há um século atrás, 1910, 1920, existia um grau e um nível de bem-estar social relacionado aos homens, às mulheres, ao direito a voto. Hoje, se não observarmos o bem-estar atual, já é como se tivesse suprido a necessidade de um século atrás. E nem por isso podemos dizer que nós estamos satisfeitos com o bem-estar atual. Sempre há o que melhorar. O ser humano sempre busca a melhora na sua qualidade de vida. Por isso é necessário sempre haver reforma em algo como a Previdência Social, para não evitar a questão de ser fotografada ou datada. Pega-se, por exemplo, a possibilidade de mudança de idade. Até mesmo o limite de idade interposto. Pensa-se na questão da idade máxima para a aposentadoria, como 75 anos hoje, que viola, querendo ou não, vários dispositivos constitucionais. Isso é uma prova de que essa idade ela deve ser alterada. Porque, ainda bem, estamos melhorando a nossa expectativa de vida. O que existe no Brasil hoje é se trabalhar uma reforma, não estrutural, mas reforma pontual, assim como novas leis chamadas de reformas, para mudar determinadas idades. Existem países em que isso é automático. É um cálculo feito
às vezes de 5 em 5 anos, verificando pela expectativa de vida do IBGE, a qualidade de vida da sociedade, e aí automaticamente se muda a idade. Então, de forma bem ampla, a questão da reforma da Previdência vejo como necessária, né? Obrigatória e necessária. Seria até mais agudo nessa resposta. Me parece que o ilustre amigo teria exatamente concordado com a ideia de que a aposentadoria compulsória, ela agride alguns princípios da nossa própria Carta Política. E que, por exemplo, em 75 anos, passar para 78 anos, isso vem exatamente ao encontro dos interesses da Previdência e da própria União Federal. Não tenho a menor dúvida. O aumento da idade para aposentar, chegamos a dizer, são dois aspectos para nós observarmos. Um com relação à idade mínima, que é a discussão, e outro uma discussão com relação à idade máxima para continuar na atividade laboral. Com relação ao aumento da idade, há fatores positivos com relação a gasto, ao plano atuarial. Por quê? Se você aumenta a idade, aumenta o tempo daquelas pessoas contribuírem para o regime. E, consequentemente, diminui o período em que ela poderia receber tal benefício. Então, vai totalmente favorável, vai totalmente de acordo com a proposta de qualquer reforma da Previdência quando se pensa em atualizar ou adequar gastos públicos. Não tenho a menor dúvida. Professor Raul, a reforma da Previdência, ora em tramitação no Congresso Nacional, propõe, entre outras medidas, o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para homens e para mulheres. Para a aposentadoria, a inclusão dos trabalhadores no regime geral da Previdência Social e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Sabe-se que em alguns estados do Nordeste brasileiro, como Alagoas, Maranhão e Piauí, não se tem uma expectativa de vida que vá de encontro da idade mínima proposta. Por outro lado, a Constituição fala claramente que a missão constitucional é a redução das desigualdades sociais e regionais. Eu perguntaria, como o senhor avalia o estabelecimento da idade mínima dentro do conjunto das propostas? Desembargador Valério, é uma pergunta interessantíssima, porque envolve vários pontos, são pontos diretos da reforma, são pontos que mexem com a relação da expectativa social e as desigualdades que existem no Brasil. Não falo desigualdade de riqueza, estou falando aqui de desigualdades regionais que implicam numa melhor qualidade de vida, né? O município do sul do Piauí e o município do interior do Nordeste. Há visíveis diferenças. Pois bem, a proposta inicial do governo é realmente a ideia de 65 anos para ambos os sexos. Tá? No entanto, já existe, isso foi freado pela denúncia do Joesley Batista, onde não se deu adiante a reforma da Previdência, na qual existe um texto substitutivo provocando uma idade diferente para a mulher de 62 anos. Né? Esse texto tem tudo para passar. É um texto que ainda explica um pouco das desigualdades regionais. Se você olhar a mulher no sul do Piauí é diferente da mulher do Nordeste. Né? Não tem como fugir dessa realidade. Então ainda é plausível uma diferença de idade entre homem e mulher. Apesar de, nos estudos sobre o sistema atuarial, a mulher vive mais do que o homem. Seria, portanto, argumentos para a idade da mulher para aposentar ser maior do que a do homem. No entanto, não igual ou até mesmo inferior para a aposentadoria, vem de questões puramente sociais, realidades sociais. Essa diferença de realidade entre o Nordeste e o Sul não é o suficiente, acho até completamente inviável, trabalhar idades para a aposentadoria a depender do local no qual você está inserido. Uma vez que seria delicado porque você é nascido no Piauí, no entanto mora em São Paulo, qual a idade para aposentar? E aquele que está em trânsito? Não, isso é completamente inviável em qualquer tipo de sistema previdenciário. A distorção existente e a discussão que se faz sobre a Previdência, vejo até por não ser nem necessidade ou não de reforma, mas no ponto que a reforma pode atingir. A idade colocada da aposentadoria não reflete os anseios da sociedade brasileira. Não falo do Nordeste, não falo do Sul. Uma média da sociedade brasileira não está sendo adequada à idade proposta. No entanto, é de se pontuar de que a idade assim colocada, de 65 anos mínima, para a aposentadoria, reflete uma situação para o Sul muito mais agressiva do que a do Nordeste. Assim explico.
O Nordeste, o Norte, existem muitos trabalhadores rurais. E esses já têm a idade atual de 60 anos para a aposentadoria. Essa idade irá aumentar, sim, em 5 anos, não resta dúvida, levando em conta até mesmo a expectativa de vida. Vamos dizer que isso seria adequado tal expectativa, mas o ponto delicado quanto a esse aumento da idade são daqueles que se aposentavam com 57 anos, 58 anos, que é justamente a aposentadoria por tempo de contribuição que está inserida no questionamento. Essa aposentadoria por tempo de contribuição é algo próprio do trabalhador urbano, que é algo muito mais ligado aos grandes centros urbanos. Então, a maior diferença de idade pela reforma da Previdência vai impactar nos grandes centros urbanos. Eles, sim, terão que trabalhar, mas não terão mais a perspectiva de aposentar-se antes dos 65 anos de idade, mas para o Nordeste o impacto vai ser menor. Tá? Menor, mas, diga de passagem, ainda é um considerável aumento no tempo de contribuição em 5 anos, levando em conta a baixa expectativa de vida do nordestino com relação ao sul do Brasil, que nós não podemos deixar de falar de desigualdades sociais, e ainda a possibilidade de criação de contribuição para o trabalhador rural. Muito bem. Temos agora um rápido intervalo, né, e após a continuação da entrevista. Acredito que todos estão exatamente satisfeitos com essas respostas objetivas, claras e judiciosas que o ilustre entrevistado está nos ministrando. Eu pergunto então ao doutor Raul Lopes de Araújo Neto, qual a avaliação que faz o nosso caro professor sobre a universalização da saúde e como vê a atuação do Poder Judiciário na efetivação desse direito fundamental do cidadão? Como se acha, na sua avaliação, organizado o sistema de seguridade social no Brasil? Eu vejo, de certa forma, com bons olhos o sistema de seguridade. É um sistema muito amplo, é um sistema ali do início, né, da ordem social, quando se fala que a seguridade social é um conjunto de medidas, de iniciativa do poder público e da sociedade que visa assegurar a saúde, a assistência e a previdência. A saúde não está desalocada da seguridade social. Por isso, a gente envolve até a questão, quando se fala em rombo da Previdência, o cálculo às vezes é feito com critérios distintos, né? Se você inclui ou não os dois irmãos da Previdência na Seguridade Social, você vê a Previdência de forma isolada. Isso dá impacto nas contribuições que irão fazer Caixa à Seguridade Social. A questão da saúde é um tema extremamente delicado, extremamente debatido. Vejo ainda como muito pano para manga se existe para debater a saúde, em função do artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Não vou entrar aqui em uma discussão material do direito sobre norma programática, sobre a efetividade de uma norma constitucional. Vamos trabalhar na ideia mais prática do que existe, a dificuldade nesse sentido e o papel do judiciário. Hoje, como a saúde pública é um direito social e envolve política pública nas áreas estaduais, federais e municipais, as demandas contra a saúde podem ser provocadas junto à Justiça Federal como na Justiça Estadual. São entes competentes para garantir a saúde pública. No entanto, o sistema de saúde é um sistema universal que visa assegurar a saúde para uma coletividade, ou seja, um esforço individual para garantir a saúde a uma coletividade. Isso é o princípio da solidariedade esculpido no artigo 3º, inciso 1, que também é atrelado à Previdência. Eu chamamos que o princípio da seguridade, porque ele guarda relação com os 3 ramos da seguridade. O que acontece é que, não havendo uma política pública de saúde adequada à população, faz com que essa população procure o Poder Judiciário para garantir o que o texto constitucional define. A não garantia disso torna um extremamente delicado, que seria uma frustração constitucional, e isso tem consequências terríveis. No entanto, o Judiciário vem a conceder pedidos de internação ou de medicamentos, né? O ponto delicado desse assunto, na minha opinião, é com relação à efetividade do direito social. Quando a gente pensa em efetividade do direito social e quando trabalha que a saúde é política pública, só se pensa como efetividade algo que atinja uma coletividade. Não seria possível, por alguns pensadores, de que estaria efetivando o direito social com uma decisão individual. Essa decisão individual não seria uma efetividade do direito social porque não atinge uma coletividade.
E isso pode trazer algumas consequências como os estados com maiores ações contra o sistema de saúde são os estados com maior IDH do país. Isso envolve São Paulo, Rio, Santa Catarina e o Rio Grande. Isso significa o quê? Que aqueles que procuram o judiciário para tal ação, medida, têm um certo conhecimento, conhecem sobre a violação de alguns direitos e assim pleiteiam junto à Justiça Federal e à Justiça Estadual. Parte desse dinheiro é deslocado para atender tais medidas judiciais, o que faz como consequência a dificuldade de atender medicamentos mais baratos e simples nos lugares mais distantes, né, nos rincões do Brasil. Isso traz como primeiro ponto de vista crítico, vou colocar as duas ideias, a forma de pensamento doutrinário sobre esse assunto, que seria algo muito delicado com relação ao caminho da judicialização da saúde. Por outro lado, não se pode, pela ineficiência, no caso do Executivo, em fazer políticas públicas adequadas às demandas sociais. Não é raro a gente ver medicamentos perdendo prazo e validades, toneladas de medicamentos desse sentido, e ver a população a necessitar. Não se pode agora tirar o Estado do papel de cumpridor do direito social. Está na ordem constitucional, está no direito social, está no 196, está no 194, quando fala que deve ser política pública patrocinada pelo Estado. Então não se pode o Estado se esquivar de tal assunto. Na minha opinião, as decisões jurisprudenciais nesse sentido são no intuito apenas de confirmar e lembrar do Estado o papel que ele tem com relação à saúde pública. As consequências disso é o que nós estamos hoje vendo. Seria, na minha opinião, um diálogo bem delicado entre o Executivo e, claro, o Judiciário. Nós estamos falando sobre a judicialização, para que essa medida possa confortar aquele que necessita e não prejudicar o futuro beneficiário do sistema de saúde. Muito bem, professor Raul, o tema aqui continua sendo a Previdência Social. Segundo informações circuladas nas redes sociais, o rombo de mais de 85 bilhões de reais divulgado pelo governo como justificativa para a reforma da Previdência é fruto da manipulação de números e que mais da metade desse rombo se deve a renúncias previdenciárias. Na sua opinião, é possível o governo adotar outras medidas para melhorar a Previdência Social sem piorar ainda mais a regra para a aposentadoria? Bem, a questão do déficit da Previdência, eu costumo falar que são duas visões de um binóculo. A depender de onde você põe o óculo, se vê de um lado, ele fica próximo, se virar o binóculo, ele fica distante. Dentro de um mesmo sistema, com os mesmos gastos, com os mesmos recursos, mas com visões distintas. A questão do déficit previdenciário vai levar, você vai encontrar déficit ou não encontrar déficit, a depender de que critério você está utilizando e que elemento você está utilizando. Se observares apenas das contribuições sobre a folha de salário que são destinadas à Previdência, você pode encontrar um déficit. No entanto, você não pode esquecer de calcular como entrada de recurso a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que obviamente está dentro da Previdência, a contribuição social sobre o lucro líquido, são custos de prognósticos, todos esses fazem receita para a Seguridade Social. Excluindo alguns quando quer, ou colocando outros elementos que são como despesas da Previdência, mas são elementos assistenciais, como os benefícios para os segurados especiais. Os trabalhadores rurais, eles não contribuem com a Previdência, então tem natureza assistencial, mas sai do cofre da Previdência. O LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício assistencial, mas todo tratado no âmbito da Previdência Social. Dependendo de quais elementos nós colocamos nessa conta, pode fechar, pode ser superavitário, como pode ser deficitário. A ideia do Estado hoje não é, talvez, macular um direito garantido constitucionalmente, mas acertar a conta pública. É tanto que o tiro dado anteriormente na PEC dos gastos foi totalmente necessário para até que grau seria de comprometimento de uma reforma previdenciária. Aprovada, pensaram-se em determinado grau de comprometimento previdenciário. 1, cortar benefício. 2, aumentar a entrada de recursos. Existe hoje a expectativa do aumento de 11% para 14% das contribuições de servidores para os regimes próprios. Isso só vai ser utilizado, soltar a rédea disso, se for dificultada a mudança no regime de benefício previdenciário. Então existe uma mola entre peso e contrapeso para que se acerte a perfeita reforma da Previdência. Agora não há discutir. Existem benefícios que trazem grandes distorções ainda no regime geral. Muito bem. Meu caro doutor Raul Lopes, quais os principais pontos da reforma previdenciária do governo federal? E, na sua opinião,
o que pode nela ser aperfeiçoado? Eu tenho uma visão que muito se discute sobre a reforma da Previdência. Vai mudar tudo. Eu não vou nem estudar direito previdenciário, porque não. O direito previdenciário, a reforma envolve 2 benefícios praticamente. A aposentadoria e pensão. Um instituto de previdência, só um instituto de previdência, tivesse os 2 benefícios. Começou lá do tempo do IAP, do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, a Lei Eloy Chaves, em 23. Só assim considerou como previdência quando continha aposentadoria e pensão, que é exatamente os 2 benefícios, que existe uma maior demanda de gasto público. A pensão por morte, por exemplo, no Brasil, é um instituto, um benefício, bem diferente do resto do mundo. Independentemente da idade do cônjuge sobrevivente, a pensão ela é vitalícia. Isso causa distorções no sistema de previdência social. Por outro lado, a aposentadoria por tempo de contribuição é uma aposentadoria que não tem idade para aposentar. Não tem tempo. Né? A aposentadoria criada em 88, colocaram como garantia constitucional, mas eles deixaram aqui a legislação infraconstitucional colocar ali um arranjo para que fosse viável tal aposentadoria. E no Brasil, infelizmente, nós não temos como ter uma aposentadoria nesse sentido. Muito se fala para colocar idade, só que outros críticos dizem, mas atualmente tem idade, que foi criada a regra do 90-100, somando o tempo de contribuição com idade. É uma mini reforma, foi feita agora, há 1 ano e meio atrás. Então hoje tem mas essa idade não é obrigatória, essa idade é para fugir do fator previdenciário. Então, o que é que eu entendo? Reforma no sistema de pensão é viável sim. Reforma no tempo de contribuição é viável. Não dá para ter uma aposentadoria sem idade mínima, pelo menos um controle de gasto público seria necessário para tanto. E essa idade mínima, hoje ela não existe. Em 98, Fernando Henrique Cardoso foi criar a reforma da Previdência e colocar a idade mínima. Foi aprovada proporcional com idade mínima e a integral não tem idade mínima. Não tem. Por um voto, até lembro da situação, o deputado Candi errou o painel e votou um voto favorável à oposição e não foi aprovada a idade mínima. Fernando Henrique Cardoso, para se vingar de tal situação, criou o fator previdenciário o ano seguinte, 99. Ou seja, quanto menor a idade, maior, né, seria um desconto na sua aposentadoria. Então, esse limite de idade seria para acabar com o fator. Então, existem benesses também com relação ao limite de idade. O tempo do nosso programa se expirou e só nos resta agradecer pela sua judiciosa entrevista. Eu posso até afirmar que os telespectadores da TV Assembleia foram brindados com uma entrevista de quem de fato conhece do assunto e que efetivamente agradou a todos nós. A escola agradece pela sua presença e por essa importante e substanciosa manifestação. Muito obrigado. Eu que fico agradecido, desembargador Edivaldo, desembargador Valério, pelo convite e estou à sua disposição, na TV Assembleia, para que eu possa, quando necessário, atender os chamados de vocês. Será um prazer e uma honra. Muito obrigado.